Inveja. Inveja sim está muito relacionado à energia, porque tudo que a gente pensa e sente, na verdade, é uma forma de energia, né? Energia envolve tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente toca e tudo que a gente não percebe que está se conectando, inclusive. Né? E quando as pessoas falam, ai Fá, mas inveja pega? Então, depende justamente da energia da pessoa que está recebendo a inveja. Muito mais de quem está sendo alvo do que de quem está sentindo a inveja. Porque quem sente a inveja, a gente já sabe aonde está a frequência energética dessa pessoa. Agora, quem recebe se conecta ou não com essa mesma frequência energética, dependendo de quais são os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa naquele momento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é inveja. Eu fui lá atrás do dicionário para entender um pouquinho melhor qual é a percepção social e comum da nossa sociedade, da nossa cultura, da palavra inveja. Então eu encontrei lá. Substantivo feminino, a primeira definição é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E a segunda é desejo irrefreável de possuir ou usufruir o que é de outra pessoa. Beleza. Essa é a inveja clássica, né? Agora, o que eu percebo muito é que muitas vezes as pessoas confundem inveja com desejo. O medo de sentir inveja e de ser alvo de inveja é tamanho que muitas vezes as pessoas, elas se preocupam e se impedem, não se permitem desejar o que outras pessoas têm porque elas identificam isso como inveja. Quando, na verdade, não necessariamente. Né? Assim, algumas pessoas falam, ai Fá, eu me senti super desconfortável porque uma amiga veio em casa e ela começou, ai, nossa, que família linda você tem, ou que casa linda você tem, e aí eu acho que aquilo é inveja. Não necessariamente. Porque o fato da gente inspirar outras pessoas a desejarem mais coisas na vida delas, ou viver experiências semelhantes às que a gente está vivendo, a terem mais posses ou se relacionarem com alguém de uma maneira bacana, como você se relaciona com alguém. Por exemplo, eu tenho um casamento bacana e aí muitas pessoas falam, ai Fá, eu queria tanto ter um casamento como o seu, um relacionamento como o seu. Isso não necessariamente é inveja. Desde que ela não deseje o meu marido, entende? Não deseje a minha casa, a minha vida, e sim deseje a felicidade ou a experiência de ter na vida dela uma bênção semelhante a que eu vivo, não é inveja, é inspiração. E inspiração é legal, tá tudo bem. A inveja, ela tá atrelada ao sentimento de que, e a crença negativa de que não existe possibilidade de todas as pessoas terem a mesma coisa. Então, se uma pessoa, ela olha para minha vida, tem vontade de viver uma experiência semelhante, mas ela acredita que se eu vivo isso, ela não pode viver, aí ela sente inveja, porque aí é ou, tá certo? Ou eu sou feliz no amor, ou ela é feliz no amor. E aí, para que ela possa ser feliz no amor, eu tenho que ser infeliz. E é essa confusão, essa crença na escassez, de que não há abundância e prosperidade suficiente para todas as pessoas do planeta que desejem, que faz com que as pessoas sintam inveja. E é uma grande mentira, né? Uma grande ilusão, porque sim, eu posso ter prosperidade, posso ter felicidade e todas as outras pessoas também podem, desde que elas ajam, pensem, sintam e sigam nessa direção. Porque é muito fácil ter inveja ou desejar o que é do outro, ou desejar algo como outra pessoa tem, mas não se ligar que esse resultado, isso que a pessoa tem, é fruto de uma construção de um caminho.
né? Muitas pessoas falam, ah, eu queria ser milionária. Mas ela construiu isso? Ela vem trabalhando ao longo da vida por isso? Ela vem fazendo as escolhas e mais? Ela vem abrindo mão de inúmeros prazeres para que ela conseguisse alcançar esse objetivo na vida dela? Ou ela só queria o resultado do prato feito? Porque a inveja ela também está relacionada, né, assim, esse sentimento, com o fato de que as pessoas não enxergam o caminho e as dores e tudo que o outro abdicou ou se esforçou para alcançar. Ela enxerga só o resultado final. E aí ela fica com raiva porque ela não chegou lá, ela não alcançou, ela não tem, e não olha para todo o caminho, todo o trajeto que essa pessoa passou e passa e vive para manter, para alcançar o bem ou a experiência que a outra está desejando. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a inveja, em primeiríssimo lugar, é uma energia, ela é uma crença limitante, mega master blaster limitante, porque ela é uma crença de que se um tem, o outro não tem, então eu prefiro que o outro não tenha para que eu possa ter também, né? Então, a partir do momento que a gente entende que ela é uma mentira, a gente já check, não preciso mais sentir isso na minha vida. E ela é uma mistura de sentimentos, né? E como é que a gente sabe quando é inveja e quando não é? Essa é uma pergunta importante, até para que a gente possa observar a nós mesmos, na nossa vida, quanto as pessoas que a gente pode estar na dúvida se é inveja ou não. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é qual é o sentimento envolvido quando a gente fala em inveja. Eu fiz aqui uma listinha de sentimentos possíveis envolvidos com essa história da inveja. O primeiro deles é o desejo e a vontade, né? Assim, é o querer. O querer, o ter um desejo, ter a vontade de viver algo, ou de ter, possuir, fazer, é super saudável, gente. A gente precisa se permitir desejar, se permitir querer, sonhar. Isso é super válido, super importante. Não importa se que a gente está desejando outra pessoa já alcançou. Aliás, é melhor que outra pessoa já tenha alcançado e obtido, porque isso só prova pra gente que é possível, tá certo? É muito mais fácil a gente chegar a um lugar onde outras pessoas já chegaram, porque isso mostra que é possível, do que desbravar um caminho que ninguém pisou. Tá certo? Então, se outras pessoas têm o que você deseja, fica feliz, porque isso significa que é possível alcançar e obter isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é qual é o sentimento que está atrelado, qual é o pensamento que está atrelado a isso que poderia ou não ser uma inveja. Se é um desejo justo e saudável, maravilha, tá tudo bem. Ninguém precisa ter medo. Ninguém precisa se bloquear e não se permitir isso, né? Agora, quando ele vem, junto com esse desejo, vem os sentimentos negativos agarrados a ele, vem o medo, vem a raiva, vem ódio, vem frustração, vem sentimento de rejeição, de vitimismo, de culpa, de cobiça. Aí a gente precisa começar a se perguntar o porquê. De que maneira esses sentimentos negativos, eles estão grudados no meu desejo? Né? Assim, o porquê que eles estão tão presentes? Normalmente, quando a gente tem o medo junto com a vontade e com o desejo, é porque a gente está achando, a gente tem uma crença de que a gente não merece. Quando a gente tem raiva, né, atrelada a um desejo, significa que a gente não está acreditando que a gente merece e a gente acha que a gente não pertence a esse universo dessa bênção. Então, de verdade, esses sentimentos todos negativos que acompanham um desejo e transformam esse desejo em inveja, eles são sentimentos que demonstram o quanto essa pessoa está desconectada da própria essência e da própria capacidade. Ela não está sendo bacana com ela mesma, ela não está sendo generosa com ela não está sendo autorresponsável. Porque, de verdade, a inveja, ela é o oposto da autorresponsabilidade. A inveja, ela tá coladinha no vitimismo. Porque o que ela fala é, eu não consigo. Eu não consigo porque os outros têm e eu não tenho, porque os outros merecem e eu não mereço, porque ninguém me deu essa colher de chá.
ela simplifica as construções, coloca a pessoa que sente a inveja no lugar de vítima, a pessoa que é alvo da inveja no lugar de vilão, porque se ela tem, ela tá tirando de mim. E é uma dinâmica absurdamente tóxica e desajustada. Porque, de verdade, eu nunca vi vitimismo levar ninguém a lugar nenhum, que fosse saudável, que fosse bacana. Eu nunca vi ninguém que não acredite que mereça e que é capaz alcançar nenhum objetivo e conquistar nenhum sonho. Então, quando a gente percebe que alguém tem inveja da gente, a primeira coisa que a gente precisa se tocar é que essa pessoa está desajustada, é que essa pessoa precisa de ajuda. Agora, ela precisa da sua ajuda? Não necessariamente. Ela precisa de ajuda de algum profissional, ela precisa de ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém nessa área do desenvolvimento humano que ajude ela a se conectar com as próprias forças e a encontrar dentro de si e da própria vida as suas possibilidades e a construção do caminho para o que ela deseja. Porque só ficar cobiçando o que o outro tem e sentindo todos esses sentimentos negativos atrelados ao desejo não leva a lugar nenhum. E de verdade, também não destrói a vida do outro. Ah, Fá, mas como você está falando que não destrói a vida do outro? E quando a inveja pega? Então, se a inveja pegar, é porque o outro, que está sendo alvo dessa inveja, baixou sua energia e se conectou numa frequência energética lá embaixo. E aí, sabe aquela história que falam da atração e que você atrai tudo aquilo que você deseja e tal? É mais ou menos isso. Eu vou explicar pra vocês. Agora vou falar um pouquinho mais sobre energia para vocês entenderem essa história de inveja pega e inveja não pega. Quando pega, quando não pega e como que a gente faz para se proteger. Então vamos lá. Vocês já entenderam, eu não sei se todo mundo estava aqui quando eu falei isso, que todo sentimento, pensamento e ação emana uma energia, tá certo? E que tudo é energia, inclusive a inveja. Se a gente entende que tudo é energia e a gente consegue perceber que energia ela é uma vibração numa determinada frequência, então o que difere um sentimento positivo de um negativo é a frequência energética que ele habita. O que difere um pensamento positivo de um negativo também é a frequência energética. O que difere o que a gente atrai é aonde está esse objeto ou essa experiência que a gente está buscando e atraindo e aonde a gente está nessa escala energética. Eu até... Igor, passa para mim, por favor, um papel que eu imprimi a escala das frequências. Eu acho que ficou aí nessa montanha aí, pode procurar. Então assim, para vocês entenderem, é como se fosse o rádio do carro, né? O que tá tocando na rádio 89 não vai tocar na 101, porque são frequências completamente diferentes. Se a gente entende que a inveja, ela é uma frequência que está habitando um lugar muito lá embaixo nessa escala das frequências, ela está habitando o lugar do medo, da frustração, da angústia, do vitimismo. O que está nessa mesma frequência energética? Nessa mesma frequência energética está tudo que ela não quer. Está tudo que é negativo, tá certo? Então, a pessoa que sente a inveja, ela vai estar atraindo, é como se a gente tivesse um ímã na mão. Dependendo de onde a gente está, nessa escala de frequência energética, a gente atrai o que tem disponível na mesma faixa. Tá certo? Por outro lado, quando a gente está elevado nessa escala, quando a gente está lá em cima sentindo amor, alegria, confiança, fé, conectado com a abundância, com a prosperidade, a gente atrai tudo que está nessa frequência energética mais alta. Concorda? Então assim, se você está lá e se encontra com uma pessoa
que está lá embaixo nessa frequência energética, sentindo inveja, sentindo raiva, sentindo frustração, se sentindo vítima. Ela tá aqui, ó. E junto com ela, aqui nessa mesma frequência energética, estão todas as experiências e coisas negativas que ninguém quer, mas que estão na mesma frequência energética desses sentimentos e pensamentos negativos. Se você encontra com ela e você tá aqui em cima, você tá bem, você tá em paz, você não tá com medo dessa inveja dessa pessoa, você tá se sentindo autoconfiante, sendo autorresponsável com as escolhas que você vem fazendo e com as consequências que você vem colhendo. Quando a energia de vocês se encontra, mas elas estão em frequências diferentes, a inveja não pega. Porque o que toca na rádio 89 não vai tocar na 101, tá certo? Então você se mantém aqui em cima e não se conecta com a inveja do outro. Porque a inveja tá aqui embaixo na frequência e você tá ali em cima. Agora, você tá aqui toda feliz, vindo lá, e encontra uma pessoa que tá super mal com ela mesma, super invejosa. E aí você olha pra ela e fala assim, essa pessoa tem inveja. Ai meu Deus, será que vai pegar? A hora que deu medo, o medo, ele habita uma frequência energética mais baixa. A hora que você fica com medo se a inveja vai pegar em você ou não, lascou, você se conectou na mesma frequência, porque o medo te puxou para baixo energeticamente. E aí a inveja da pessoa se conecta na sua mesma frequência energética. Vocês estão as duas na frequência 89, vai, por assim dizer. Então, o que a gente pode fazer, em primeiríssimo lugar, é manter a nossa frequência energética lá em cima. É não ter medo de inveja. Porque o medo da inveja é o primeiro passo para ela pegar. É o que a gente não quer que aconteça. Então, a primeira coisa é entender que quem sente inveja é uma pessoa que está mal com ela mesma. Que ainda não entendeu como é que a banda toca, como é que funciona esse jogo da atração e como é que a vida funciona. Tá certo? Então, assim, o que acontece é que a gente precisa olhar para essas pessoas que a gente acha que podem estar sentindo inveja de alguma coisa na nossa vida e pensar, puxa vida, sinto muito por ela e desejo que ela alcance tudo isso que ela deseja. Então, se a gente imagina que ela tá olhando pra gente e falando, eu queria tanto ter um relacionamento como o dela, a gente olha pra essa pessoa e fala assim, nossa, eu desejo muito que você tenha um relacionamento muito feliz, mais feliz ainda que o meu. Se você acha que ela tá cobiçando ou invejando a sua vida financeira, você olha pra ela e fala assim, cara, eu desejo que você tenha muita prosperidade. Fala isso no coração mesmo. Não precisa falar em voz alta, porque até você pode provocar na pessoa um mega desconforto. Como assim você tá me desejando isso? Eu não tô nem pedindo, eu tô aqui muda, né? Assim, a pessoa pode se ofender. Então faz isso no teu coração. Fala assim, nossa, eu desejo que essa pessoa tenha tudo que ela deseja. E que ela entenda que o fato de eu ter não significa que ela não possa ter. Que ela não mais acredite nessa crença limitante da escassez e do não merecimento. Que ela encontre os próprios caminhos para conquistar isso que ela deseja. Quando a gente se coloca dessa maneira, a gente mantém a nossa energia lá em cima. E a gente não se conecta. Agora, tudo isso é muito simples. Mas não é muito fácil, porque a gente, assim como a vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles também oscilam. A gente não consegue se manter lá em cima 100% do tempo, concordam? É fogo, né? Assim, a gente tá lá toda feliz, saltitante, feliz da vida, de repente acontece alguma coisa, ou a gente tem uma frustração e bluft, a nossa energia cai nessa escala da frequência energética. E aí a gente sim fica vulnerável às energias e a tudo aquilo que habita nessa frequência energética mais baixa. Pô, Fá, então inveja pega. Sim e não. Porque se manter lá em cima é o ideal. É a melhor forma da gente se proteger contra inveja e contra, inclusive, atrair para a nossa vida. Porque lembra que a gente tá com o ímã o tempo todo na mão? Quando a gente cai, o ímã continua na nossa mão. Então, quando a gente tá lá embaixo, a gente atrai coisas que a gente não quer. Que estão na mesma frequência energética que tá a inveja, que tá, enfim, tudo que a gente não deseja. Agora, como a vida oscila e a gente não consegue se manter lá em cima o tempo todo, porque é
humanamente impossível, a menos que você seja um monge tibetano, sei lá, budista, que more num lugar sozinho, sem interferência nenhuma, como é que a gente faz para se proteger? Existem outras formas. Uma delas é se preservar. E se preservar também inclui a gente não se relacionar e não se expor tanto, né? Porque, de verdade, se a gente sabe que uma pessoa tem uma dor, se eu sei que uma pessoa tá sofrendo pra caramba por conta da vida amorosa, eu não vou chegar perto dela e falar assim, nossa, o meu marido é o máximo, nossa, ele é incrível, ele faz isso. Cara, porque isso é tipo cutucar uma ferida, esfregar a dor do outro. Então, assim, não só por me preservar, mas também por ter compaixão com a dor alheia. Então, se eu sei que uma pessoa tem uma dor, eu não vou lá pular e comemorar a falta que ela está sentindo, porque aquilo vai ampliar a dor dela. Então, isso é uma coisa, né? Assim, a gente se preservar e tomar o cuidado, não no sentido da gente esconder as nossas alegrias e as nossas conquistas e as nossas vitórias. Não, até porque é importante que a gente possa compartilhar, porque quando a gente compartilha as nossas conquistas e as nossas vitórias, a gente se permite brilhar, a gente mostra para todas as pessoas à nossa volta que brilhar é possível, que conquistar é possível, que alcançar os próprios sonhos é possível. Isso é importante. A gente não pode ter medo de brilhar, mas a gente pode se preservar com um pouquinho mais de cuidado. E mais ainda, se você está diante de uma pessoa que definitivamente tem uma energia péssima, e você percebe que, pô, só de pensar nessa pessoa você arrepia, ou seja, você tem um baita medo, e aí você sabe que vai ser muito difícil você se manter lá em cima, porque você tem horror a essa pessoa. Se você puder evitá-la, melhor. Porque também não tem por que você ser a Mulher Maravilha e cobrar de si mesma que você tem que se manter lá em cima e que você tem que estar ao lado dessa pessoa com essa energia péssima, só porque a inveja não vai pegar se você não ficar vulnerável. Então a gente tem que se perceber o quanto a gente dá conta, o quanto a gente consegue se manter lá em cima, o quanto a gente consegue manter a compaixão e o quanto o outro consegue dar conta também, pra gente não aumentar a dor do outro. Beleza. Agora, existem situações e pessoas que a gente não consegue evitar tanto assim. E que a gente vai ter que encontrar. E que a gente já sabe que pra gente é difícil pra caramba, que a gente acaba baixando energia porque tem uma história nessa relação que traz dor, que a gente não consegue relaxar, que não consegue manter uma vibração alta. E aí, Fá, como é que a gente faz? Existem ainda algumas outras formas da gente se proteger dessa energia negativa nessa situação. E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais nesse assunto de energia, até um pouco mais esotérica do que do autocontrole do pensamento, que é o que eu venho falando até aqui. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente tem 7 chakras principais e o do plexo solar, que é esse daqui, né, que fica logo embaixo do busto aqui, entre o umbigo e o início do tórax aqui. Ele é um chakra que ele se conecta com o mundo, é por onde a gente se conecta com as pessoas. Então, se a gente cruza os braços, a gente está protegendo esse chakra, tá certo? A gente não está trocando energia quando a gente fecha aqui. Tanto que tem pessoas que falam, coloca um band-aid no umbigo, ou coloca uma roupa preta, sei lá, ou tampa aqui. Existem várias formas de você proteger o teu chakra, né? Tem gente, eu já ouvi falar até que algumas pessoas colocam uma moeda e em cima do umbigo e um adesivo, porque aí bloqueia mesmo. Sim, bloqueia mesmo, só que bloqueia para receber energia negativa, bloqueia para doar energia positiva e para receber energia positiva também. Então, quando a gente se fecha para valer,
A gente tá fechado para dar e para receber. Coisas boas e coisas ruins. Então não é uma coisa que a gente deva fazer o tempo inteiro, porque dessa maneira a gente tá se fechando pro mundo. E é importante que a gente troque, né? Assim, é importante que a gente troque amor, que a gente troque energia positiva. Outra coisa que já me ensinaram e que é legal é você imaginar que você se fecha numa capa protetora. Então, imagina que você entra dentro de um saco que bloqueia a energia externa e aí você pega o seu dedinho, assim, uma pinça, imagina que tem um zíper e você vem do chão até a sua cabeça, fechando esse saco como se você fechasse um zíper, antes de encontrar com essa pessoa específica que você já sabe que a energia é super baixa, que rola uma baita inveja e que você sabe que a sua energia perto dela também não fica das melhores. Então você vai lá e você zipa um saco protetor e você se fecha ali dentro e você só deszipa esse saco, você só abre isso quando você estiver num lugar que você esteja se sentindo segura. Agora, fazer isso de vez em quando, esporadicamente, quando você vai se encontrar com uma pessoa que você já sabe que vai ser perrengue, beleza. Agora, é uma coisa que não dá pra fazer toda hora, não dá pra fazer todo dia, né? Assim, a gente precisa, no dia a dia, ser mais consciente de como está a nossa energia para mantê-la mais elevada, até porque não só para não ser alvo de inveja e para que ela não pegue, mas para que a gente atraia com o nosso ímã tudo que habita nessa frequência energética elevada, que são todos os nossos sonhos e desejos, são todas as coisas boas. Porque quando a gente está aqui embaixo, a gente está atraindo o que a gente não quer, tá certo? Então, eu acho que eu consegui explicar para vocês essa questão energética, o do porquê que a gente sente inveja, o porquê as pessoas sentem, quais são as crenças limitantes que estão atreladas a esse sentimento e a essa energia, e algumas formas da gente se proteger, né? E tem, depois, quando você chega em casa, o banho de sal grosso, que também ajuda a dar uma limpada na nossa energia quando a gente percebe que a gente chega carregado. Agora, de verdade, gente, por experiência própria, não existe nada mais eficiente do que a gente justamente manter a nossa energia elevada. É mais eficiente do que sal grosso, do que zíper, do que tampar o plexo solar. Cara, é maravilhoso. Um olhar de compaixão com o outro e de paz interior com a gente mesmo, sabendo que a gente não corre risco porque a gente é merecedor das bênçãos que a gente está vivendo e que a gente está experimentando e que tá tudo bem e que a gente deseja que o outro tenha tanto quanto ou mais do que a gente e em paz e verdadeiramente, essa é a melhor de todas as proteções. Essa sim é aquela que não tem erro mesmo. Então eu acho que esse cuidado e essa consciência é o que faz com que não apenas a gente não seja vítima da inveja alheia, mas com que a gente consiga atrair prosperidade, abundância e felicidade na nossa vida. Então agora eu vou perguntar pro Igor quais são as perguntas que vocês fizeram. A Juliana fez uma pergunta: como afastar a inveja quando ela vem da própria família? Então vamos lá, Juliana. Quando a inveja vem da própria família, normalmente é mais complicado porque são pessoas com quem você se relaciona com mais frequência, né? Assim, uma coisa é eu me proteger da inveja de uma colega de faculdade que eu vejo esporadicamente, ou de uma prima distante. Agora, quando a inveja vem de mãe ou de irmã, é mais difícil, porque são pessoas com quem você frequenta, se relaciona mais vezes, e mais pessoas que você ama e que você tem uma expectativa de se relacionar de uma outra maneira. Então a primeira coisa que você precisa se perguntar é: será que é inveja mesmo? Ou será que é desejo, inspiração? Né? Talvez esse julgamento de que a pessoa da sua família tem inveja de você, talvez ele esteja um pouco cruel demais. E talvez ele esteja ligado mais ao seu medo do que à realidade. Talvez não, talvez esteja ligado à realidade. Eu não tenho como saber, porque eu não conheço a sua história, né? Nem das pessoas de quem você está falando.
Mas o que você pode fazer é começar a fazer um trabalho interior em você, energético, à distância dessas pessoas. Então, toda vez que você for dormir, antes de dormir, ou quando você acordar, e principalmente quando você for encontrar com essas pessoas da sua família, que você não tem escapatória, você pensar nelas com amor e desejar que elas consigam se libertar dessas crenças limitantes e dessas dores que estão judiando tanto delas, porque não tem a menor dúvida, amada, quem mais sofre é quem sente a inveja, assim como quem mais sofre é quem sente os ciúmes, né? Quem mais sofre é quem sente esse sentimento negativo. Então, quanto mais você desejar prosperidade e felicidade para essas pessoas, mais você se dissocia dessa mesma frequência, dessa mesma energia. E quem sabe, se elas conseguirem se abrir para receber esse amor, à distância que você está mandando, porque a energia, amada, ela ultrapassa, ela não tem fronteira de tempo e espaço. Eu posso mandar uma energia amorosa e positiva para uma pessoa que está num outro continente e ela vai receber. Essa noção de tempo e espaço, ela é nossa, terrena, né? Assim, a energia transcende isso. Isso é maravilhoso. Então, o que você pode fazer é se conectar com essas pessoas da maneira mais amorosa possível, com mais compaixão e mais empatia, e sim, se zipar, se fechar quando você for se encontrar com elas pessoalmente, e voltando para casa toma um banho saboroso, mas não com raiva da pessoa, não chateada e levando pro lado pessoal, porque ela não tem inveja de você porque ela não gosta de você, ela tem inveja de você, se for o caso, porque ela não tá bem com ela mesma, porque ela não tá confiando que ela merece e que ela é capaz. E amada, todos nós merecemos e somos capazes de sermos felizes, de termos prosperidade, harmonia, relacionamento. O que a gente precisa é se conectar com isso, confiar e agir nessa direção. Então, eu acho que essa é uma boa resposta. Desculpa, às vezes eu engasgo, porque aí eu vou ler ali o que vocês estão escrevendo e me atrapalho. Até por isso que eu pedi pro Igor vir, mas quem disse que eu me controlo, né? Às vezes dá vontade de ler aí o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, próximo. A Vivian fez uma pergunta. Como fazer com o medo que temos de alguma situação? Vivian, não sei se você tá aí. Explica um pouquinho melhor como fazer com o medo que a gente tem de uma situação. Essa pergunta tá um pouco genérica demais para eu te responder. Se você tiver medo que algo ruim aconteça, você precisa se perguntar se esse medo é real ou se esse medo ele é inconsciente. Ele vem atrelado a experiências que você teve no passado ou a situações que você observou que aconteceram com outras pessoas e que você, de alguma maneira, internalizou que poderia acontecer com você. Então, se é um medo real, então, por exemplo, eu não vou nunca, e eu acho que ninguém, em sã consciência, colocar um Rolex no pulso e andar a pé na Faria Lima, na Paulista. A cara do assalto, né? Assim, você vai ser assaltada. Então, esse é um medo real, tá certo? Assim, um risco que você deve evitar. Ou, eu não vou pular de paraquedas se eu não souber que quem dobrou o paraquedas é uma pessoa experiente, se eu não tiver numa escola de paraquedismo renomada, se eu não tiver num salto duplo ou se eu não tiver feito um curso de paraquedismo. Tá certo? Então, assim, esse medo é real ou ele é um medo ilusório? Se for um medo ilusório, cara, você tá baixando sua frequência lá embaixo. Na verdade, você tá chamando o que você não quer. Porque lá embaixo tem tudo que você não deseja. Então, eu não sei se essa resposta te atende, porque eu não sei exatamente o que você quis dizer por esse medo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar se esse medo é real ou não e levantar a tua energia. O que está dentro do teu alcance, do teu controle, que você possa realmente fazer para evitar e prevenir que isso aconteça e confiar que você merece a felicidade, a prosperidade, que você fez tudo que estava ao seu alcance.
e se desconectar do que não está no teu controle. Porque se você ficar conectada e preocupada com tudo que pode acontecer de errado e que não depende de você, de novo, sua frequência energética baixou e você vai atrair tudo que você não quer. A Renata Braz perguntou assim: devo contar dos meus planos para as pessoas? Então, depende. Se você acha que isso pode impedir os seus planos e os seus sonhos de se realizarem, não deve contar para as pessoas. A primeira coisa que você precisa se perguntar é o porquê eu contaria. Que benefício eu vou obter ou de que forma contar os meus planos para alguém vai me ajudar a alcançar meus planos. Se a resposta for, então, para todas as pessoas, realmente não faz sentido. Mas contar para uma determinada pessoa ou duas pessoas específicas que podem me ajudar a concretizar esse plano, a realizar esse desejo, legal, isso faz sentido. Então, contar por contar, eu não vejo sentido. Até porque, vamos lá, falando de energia. Quando a gente está planejando algo e a gente está concentrando energia naquilo, a gente está colocando os nossos desejos, os nossos sonhos, imaginando de que forma a gente deve agir, como a gente deve fazer para alcançar esse objetivo. Então a gente está concentrando energia. Se a gente dispersa essa energia à toa, na hora que a gente for precisar dela para realizar, a gente não tem ela à nossa disposição na mesma concentração que a gente teria se a gente tivesse mantido ela concentrada. Entende? Então, assim, a gente só deve contar para pessoas que possam contribuir. Para quem a gente não entende que tenha um papel essencial nesse planejamento, na conquista desse sonho, não faz sentido. Porque você vai estar desperdiçando essa energia, se conectando com uma energia que pode não ser bacana, e se você se preocupar com isso, lascou porque a sua caiu. Então não faz muito sentido. Eu acho que a gente deve compartilhar os nossos planos só com quem pode contribuir com eles. E contribuir inclui pessoas que tenham conquistado o que a gente está buscando, porque inclusive elas podem compartilhar com a gente qual foi o caminho que ela escolheu para alcançar. E isso pode nos ajudar a ter uma visão e uma perspectiva mais clara, mais objetiva e mais estratégica da forma como a gente vai escolher seguir para conquistar esse objetivo e esse planejamento. Certo? É isso? É isso. Gente, é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estamos encerrando. Essa escala da frequência energética eu vou colocar no site. Então, já que eu não consegui mostrar aqui para vocês, o site é www. Você coloca no grupo, no chat, Igor, por favor, www.fabianaguntovich.com. Tem uma página lá, uma aba que está escrito Downloads, onde eu tenho colocado os PDFs complementares e os conteúdos que ajudam nas reflexões das lives que a gente vem fazendo. Cada dia eu vou colocar mais coisa lá. Tá ficando bem bacana, mas a gente tá só no comecinho. Espero que vocês tenham gostado. Amei conversar com vocês. Esse assunto de energia é um assunto mesmo maravilhoso e muito verdadeiro, gente. A gente se relaciona com o mundo à nossa volta e com as pessoas, não só diretamente, mas principalmente através do que a gente emana energeticamente. Então, temos mesmo que ficar muito atentos. E é isso. Tudo certo, gente? E beijinhos. Até quarta que vem. Me digam o que vocês querem que eu fale. Que assunto vocês estão a fim de ouvir mais. Vou amar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até quarta.